O Carlos Benoda mandou uma pergunta que tem um tempo já, né? Eu ia ler ela mesmo. Qual seria uma das formas de tornar a escola mais democrática com a participação popular e da comunidade escolar? Como ajudar a comunidade a saber que pode participar? É porque não botou pontuação, fica meio perdido aqui. Uhum. Olha, eu acho que a primeira coisa, o primeiro trabalho que tem que ser feito é de conscientização. Então, assim, tudo é muito tópico quando a gente fala de educação. Por que acontece? O professor da escola pública é o principal caminho para fazer essa mudança, tá, Carlos? Então, se a gente não tem um investimento na escola pública para que o professor da escola pública ele consiga entrar na sala de aula e ele consiga realmente fazer um bom trabalho, ele consiga trazer conhecimento ao invés de informação, a gente não vai ter essa mudança, né? Porque, assim, como que a gente começa a trazer a comunidade para a escola? A partir de uma boa gestão, primeiramente, que as escolas públicas normalmente têm muita dificuldade, tá? E a partir de uma boa gestão e a partir de professores que estejam realmente integrados. Então, por exemplo, quando eu estava na escola pública, tinha professor colega de trabalho, que ele falava assim, cara, eu odeio fazer isso aqui, eu odeio dar aula. Eu tô aqui porque eu preciso, eu tô aqui porque eu não tenho outra opção, sabe? E assim, a pessoa não tem a vontade de dar aula e tudo mais. Então, são processos muito complicados. Tem um cara que eu acho fantástico, que é o Baglini. Ele é professor de geografia. Rodrigo Baglini, ele é de São Paulo ou do Rio, não tenho certeza, gente. Eu conheço ele pelas redes sociais. E ele é um cara que, assim, a escola que ele trabalha tem todo um trabalho, era escola pública, né? E tem todo um trabalho voltado para isso, assim, sabe? De inserção da sociedade, de trabalhar os jovens. Só que qual que é a dinâmica? O jeito que eles ensinam não é esse modelo que a gente está acostumado, sabe? Não é esse modelo de pegar o livro e falar para o aluno ler o livro e responder as questões. Não. São coisas que são mais participativas. O aluno constrói o conhecimento. Ele não vai receber informação, aquela informação jogada nele. Ele vai construir conhecimento. Você constrói conhecimento, por exemplo, quando você faz uma roda de conversa e você dá a oportunidade do aluno falar, sabe? Que é uma coisa que é muito difícil. Uma escola pública, muitas vezes, o professor tem dificuldade, o professor às vezes tem medo, ou não tem apoio. Então, na verdade, eu acho que precisa de uma união, principalmente dos professores, dos profissionais da educação, entender que enquanto eles não se unirem de fato, não vai ter uma mudança, sabe? E a gente precisa escolher melhor os nossos políticos, né? A gente tinha um professor aí concorrendo à última eleição e a gente não escolheu ele. Aí a gente vai reclamar da educação, fica difícil, cara. Exatamente. Eu costumo falar também que o Enéas lá, né, que a galera taxava ele de doido. Eu falo que o Enéas foi o melhor brasileiro, foi o melhor presidente que o Brasil não teve, né? Foi o Enéas. Cara, o Ele era Enéas inteligentíssimo, aquele cara. O Enéas era muito inteligente. Eu só discordo, assim, eu não falo que ele foi o melhor presidente que a gente não teve, porque quando a gente tem um golpe militar, a gente deixou de ter um presidente muito bom, né? Que foi o João Goulart. Eu sempre confundo o João Goulart. Foi o João Goulart, porque o João Goulart, cara, foi taxado como comunista na época, né? Mas é porque ele era um cara que pensava nas questões sociais. Ele teria feito uma reforma agrária, uma reforma social no país naquela época que faria muita diferença hoje. E aí a gente tem a queda dele e a gente tem um golpe. Ele seria um presidente fantástico. E não conseguiu, né? Mas o Enéas, realmente, ele era muito inteligente. Ele tinha algumas ideias, assim, que eram complicadas, né? Principalmente quando ele falava sobre a questão de armas e tudo mais. Mas a fala dele era uma fala muito consciente sobre as outras coisas. Quando ele era perguntado nas entrevistas sobre as outras coisas, ele, cara, era fantástico. Ele conseguia responder muito bem. Né? Tá, e é outra coisa que... Ele era médico, cientista, né? Ele era muito inteligente. Caramba, e outra coisa... ele era um Charles Skyrim. O cara era médico, cientista, mago. Ele era muito inteligente. Ele era filósofo, ele era muita coisa. Ele fez várias graduações, se não me engano. E aí tem um ponto que é interessante, né? Eu vou perguntar para vocês, aí vocês me respondem. Uhum. Quando a gente tem eleição, vocês pegam os projetos
dos candidatos e vão ler o que eles estão propondo? Eu pego. Eu gasto horas vendo. Eu gasto horas vendo isso. Desde da última. Eu vou falar penúltima porque teve presidente e depois teve prefeito, né? Então são duas. Uhum. Desde aí. Então, Porque eu vi muita gente falando que um não tinha, outro tinha. Aí eu ia votar numa pessoa, mas quando eu lia tudo, eu falei, não, isso aqui não tá certo, não, eu vou pra outra. Aí ia pra outra, não, isso aqui não dá. Aí no final eu falei, meu Deus, eu quem eu voto? Mas e as pessoas não fazem isso. É muito raro. É tipo assim, cara, eu vou chutar que se 5% da população fizer isso, é muito, muito raro. Uhum. Então, por exemplo, na última eleição para presidente, o projeto que eu li e que tinha mais bem especificado da onde ia tirar dinheiro para fazer tal coisa, da onde ia, sabe? Não era nem do professor e nem do atual presidente, que foram os que foram pro segundo turno. O cara que tinha um projeto mais bem escrito, do meu ponto de vista, era o Ciro Gomes, cara. E ele é doidaço, né? Ele é doido. Mas era o projeto mais bem escrito, assim. O que queimou o filme dele foi ele falar que ia tirar todo mundo do Serasa e tal. Aí a galera já falou, esse cara é maluco. Pois é, mas o plano dele de governo escrito... era bom mesmo. Era o mais bem escrito, assim, era o que... Porque você via, ele falava assim que ele ia fazer tal coisa e tava escrito lá mesmo. Era o tiro tipo, ele vai vou tirar disso e vou levar para esse lugar, né? Então, eu acho que entender isso, né, é muito importante. As pessoas não escolhem os políticos pelos projetos, elas escolhem pela, sei lá, pela empatia, eu acho, empatia, torcida que elas têm. Às vezes até pela partido. beleza, minha cidade aqui, pelo menos até agora, até o que estão divulgando, eu moro em Itacoaxetuba, São Paulo. O que estão divulgando, o prefeito novo é um bom prefeito. Eu conheço um vereador lá, até agora, né? É que, na verdade, não é o bom. Hoje a gente vangloria o mínimo. Ele tá fazendo o mínimo que outros prefeitos não estavam fazendo. E há 2 eleições atrás, votaram nele porque ele é bonito. É sério, eu não tô suando. Vai votar nele por quê? Porque ele é bonito. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.